Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre Vibra Energia. Um pouquinho atrasado, eu sei, mas esse relatório ele foi muito interessante. Apresentou diversas questões importantes para que a gente entenda direitinho aonde que a gente está investindo. Tranquilo? É uma empresa que está assim, muito exposta ao preço do petróleo e com esse conflito que nós tivemos e que nós temos atualmente entre a Rússia e a Ucrânia, muito do seu balanço acabou sofrendo, em alguns aspectos positivos, em outros negativos. Vamos ver como é que foi cada um deles? Um dos pontos mais importantes desse vídeo eu já vou passar para vocês aqui agora. A cotação do petróleo Brent, que é referência para a Petrobras e para vários negócios que ocorrem aqui no Brasil, incluindo até a Vibra, passou por grandes oscilações. Se a gente for pegar aqui os últimos anos, de 2020 ali até 2022, chegou a custar menos de $20 e já em 2022 pegou ali um valor superior a $120. Então o preço ele multiplicou por 6 vezes. E isso impacta diretamente do ponto de vista positivo e negativo o resultado da Vibra. Hoje está aproximadamente aí na casa dos seus $90, mas a gente vai entender um pouquinho mais calma como é que foi esse desdobramento para a empresa. Quando a gente pega aqui o destaque que ela mesma publicou ali no site da RI, a gente percebe um recorde da margem EBITDA, né? O resultado operacional chegando ali na casa dos seus R$ 175 por metro cúbico de combustível. É uma métrica que eles usam, é bem particular, eu acho interessante porque eles mantêm esse histórico comparativo ao longo dos últimos anos. Então teve um aumento aí de 52% pensando no segundo trimestre de 2021, mas será que esse valor realmente ele condiz com a realidade? Lendo nas entrelinhas, pegando ali a letra miúda do conteúdo do release da empresa, a gente percebe que não foi muito bem assim. Mas não tem problema. O importante é que o volume de vendas continuou subindo, um pouquinho, mas continuou subindo. Preservaram sua fatia do mercado, chegando ali aos 28%, um pequeno crescimento, mas continua no jogo como um importante player. Um ponto que me assustou um pouco foi esse aumento da despesa ajustada de mais de 25% comparando ano a ano, segundo TRI de 21 com o segundo TRI de 22, pensando aí que a inflação girou em torno dos seus 10 a 12%. Por que que esse valor subiu tanto? Também a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Em relação aos postos de gasolina, chegaram quase a 200, né? Acrescidos à sua grande rede aí que passa de 8.000 postos no total, sendo ali só no segundo trimestre quase 60. E também o EBITDA subiu aí 58%, atingindo a métrica ali de 1,6 bilhão. Muita coisa variando ano a ano. Quando a gente olha o histórico, e eu gosto sempre de repassar isso, de 2017 ali, o EBITDA estava girando em torno de R$ 70 por metro cúbico e hoje está em 175. Quando você retira os eventos não recorrentes, na realidade, o valor que eles alcançaram foi de 124, bem parelho com o primeiro trimestre. Continua muito bom, continua sólido. Se a gente for comparar ali em relação ao primeiro trimestre de 2021 e de 2022, não teve uma oscilação tão grande quanto teve no passado. Atualmente está bem em linha, tranquilo, não tem problema nenhum. A gente gosta disso, a gente gosta de pelo menos manter o seu resultado ou até crescer. As despesas, se a gente for olhar no histórico, né, de longo prazo, pensando desde o seu IPO, na verdade, a gente consegue ver que saiu de 98 e foi ali para casa dos seus 64. Teve uma queda também, mas a inflação, pensando ano a ano, ela teve um aumento aí de 12%. E eles apresentaram um aumento de 25%. Isso acabou impactando muito o resultado financeiro da empresa, principalmente. Quando a gente faz um olhar de perspectiva, que é muito importante em qualquer tipo de empresa que a gente está investindo, a gente percebe que em 2021 eles tinham ali mais ou menos um consumo de energia por fonte, fazem essa unidade aqui, MTEP, na casa dos seus 261, e a perspectiva para 2031 é que isso chegue a 333, um aumento anual aí aproximadamente de 2,5%. E isso aqui é muito interessante. Boa parte do mercado que tende a ter uma expansão, a companhia, a Vibra, atua. Então, a gente percebe que, na realidade, a expansão esperada por ano gira em torno de 2,6. E eles estão atuando claramente ali em biodiesel, eletricidade,
fontes, né, combustíveis direto da cana-de-açúcar, gás natural e o próprio petróleo, que continua tendo uma participação muito relevante. Não dá para a gente imaginar uma sociedade sem nenhum uso de combustível fóssil nos próximos 20 anos aproximadamente. Tudo bem que está migrando, mas está migrando gradativamente. Agora, alguns pontos que eu gostei muito do release da empresa é o seguinte: eles trouxeram algumas discussões. Será que com toda essa volatilidade que nós tivemos por conta da guerra, será que a gente deve continuar importando ou não boa parte dos derivados que eles revendem e até conseguem fazer a composição final dos seus combustíveis? Ou será que a gente deve ou não fazer algum hedge? Lembrando em linhas bem gerais que hedge é uma operação de proteção em relação à volatilidade do mercado. Não vou entrar em detalhes técnicos, mas entendam, isso aqui é um mecanismo de proteção. Abordando o primeiro caso aqui, importar ou não os combustíveis. Nem tudo que eles fornecem, que eles comercializam, eles têm aqui com produção interna. Isso a gente sabe, né? O Brasil ele é autossuficiente em produção, mas não é em refino. Isso aí acabou impactando a Vibra. Se eles não tivessem decidido importar parte desses produtos, a demanda atual ela não seria atendida em 20%. E olha que complexo isso. Será que a gente deixa de importar esses produtos combustíveis por conta da alta do preço? Porque acabou tendo um grande movimento de alta nesse ano. Mas aí, se a gente fizer isso, a gente não vai atender 20% da nossa demanda. Ou será que a gente atende e arca com esse custo adicional? Eles acabaram fazendo um mix dessa decisão. Em alguns casos eles atendiam e outros não. Mas o grande ponto que eu gostei é o seguinte: vale a pena, às vezes, pagar mais caro para manter esse cliente fidelizado, porque a guerra a gente espera, pelo menos, que seja algo pontual. E os patamares se normalizem para os próximos anos. Então, sim, eles decidiram por importar quase tudo aquilo que eles já faziam, mas essa discussão foi aberta porque foi colocado em xeque 20% da sua base de clientes, né, a base de demanda. Então, foi uma estratégia interessante que eles fizeram. Em relação ao hedge, por que que a gente tem que sempre fazer um hedge, principalmente em relação a algo que é importado ou exportado? Justamente pela variação cambial, que é algo que no Brasil tem uma grande volatilidade, e principalmente em relação ao fato da Vibra trabalhar com commodity. Petróleo é uma commodity muito importante no nosso mundo e está sofrendo muito impacto por conta dos conflitos aí ali entre Rússia e Ucrânia. E se eles tivessem mantido aquela política de hedge básica que eles tinham feito nos últimos anos, o prejuízo seria ali na casa de 1,5 bilhão. Ia ser um estrago muito grande no resultado da empresa. Eles foram ajustando, fazendo algumas liquidações, fazendo algumas outras operações, e na realidade o prejuízo foi de 273 milhões. Tem duas formas de você enxergar isso. Uma delas é o hedge não está conseguindo suportar toda essa oscilação que está tendo no mercado, porque deu prejuízo. Né? Acabou aí dando um resultado negativo bem importante para a empresa. Mas se você quiser olhar do lado positivo, o meio copo cheio, então assim, nossa, o estrago podia ser muito grande. Que bom que eles se movimentaram ante um evento não recorrente como um conflito entre duas nações. São dois aspectos que não dá para a gente negar. Beleza? Quando a gente olha de uma maneira consolidada o resultado da Vibra, a gente percebe que teve ali um aumento do volume de vendas, e isso é importante, né, de apenas 4%. Mas olha o resultado líquido, ele subiu 85%. Então, sempre quando você for olhar o resultado líquido de uma empresa, a última linha desses balanços, tenta entender se é por algum aumento de eficiência, se é por aumento de quantidade, de qualidade, se é algum efeito externo, interno. Enfim, nesse caso a gente percebe que, de novo, o impacto da variação do petróleo e também do dólar impactou muito no resultado da empresa. E algo que me preocupou bastante aqui é que a despesa operacional ajustada ela teve um aumento de 30%. De novo, um aumento muito expressivo quando a gente olha o segundo trimestre de 2021 e o segundo TRI de 2022, justamente porque a inflação não chegou nesse patamar. Geralmente, o nosso termômetro em relação a esses resultados de despesas está muito relacionado com a inflação. Foi acima da inflação? Vamos tentar entender por quê. Foi abaixo da inflação, ponto positivo para a empresa. Nesse quesito, a Vibra não conseguiu suportar todas essas oscilações. Mas também não tem problema, vamos entender com mais calma mais para frente. E um ponto fundamental aqui, que também pode assustar algum investidor, é o que o resultado financeiro ele foi muito impactado.
teve um aumento aí de mais de 700%, mas não para cima, como a gente gostaria em outras empresas, mas sim para baixo. Isso, de novo, é operação de hedge, operação financeira envolvendo petróleo, volatilidade. Então, aqui o grande ponto desse vídeo qual que é? É você entender que Vibra tem sim uma posição estratégica muito boa no nosso país, tem aí décadas de existência, é um país continental, está espalhado por todo o nosso país, tem grandes aquisições, mas um dos pontos, um dos calcanhares de Aquiles aqui, seja aí essa oscilação da commodity de petróleo. Acabou tendo um resultado bem expressivo. Tinha em 2021, no segundo TRI, um resultado financeiro de menos 73 milhões de dólares e atualmente fechou em menos 614. Quando a gente tenta segmentar, né, cada uma das atuações, que são três, a rede de postos continua subindo. Isso é importantíssimo para uma empresa como a Vibra. Saiu ali dos seus 8.000 e chegou ali quase a 8.300 postos. Maravilha. Quando a gente olha o B2B, que também é um segmento muito forte da empresa, a margem EBITDA subiu quase 70%. Também isso é muito importante, mesmo o volume de vendas tendo caído quase 10%, o resultado ali da empresa foi muito importante. O lucro bruto ajustado ele aumentou 56% e a receita líquida também subiu aí aproximadamente 50%. Então, também teve um crescimento importante. Agora, o mercado de aviação foi muito expressivo. A receita líquida ela subiu quase 200%, o volume de vendas subiu quase 70% e a margem EBITDA nesse segmento foi de quase 90%. Então, o mercado de aviação aí, sabendo que a Vibra ela tem um posicionamento muito hegemônico, né, nesse nicho aqui do nosso país, então sim, foi um ponto muito positivo em relação a esse segmento de aviões. E agora, quando a gente pensa no aspecto de endividamento, isso é muito importante, tá? O custo médio da dívida, que é uma métrica que a gente tem que ficar atento, subiu muito. Se a gente for comparar ali no primeiro semestre de 2021, estava na casa de 5,5, algo extremamente confortável, bem controlado e tudo mais, e agora deu uma disparada para 13%. Então, tem que ver se isso vai ser bem controlado nos próximos meses. A gente espera que sim, principalmente porque estamos vivendo momentos de eventos não recorrentes. Gostaríamos de que isso ficasse aqui em torno de 5, de 7, de 8, mas não 13. Tudo bem, vamos observar se isso permanece. E outro ponto aqui importante também é que o prazo médio da dívida acabou subindo para 4,3 anos, ante aí um resultado anterior de 3,5. Obviamente que a alavancagem, né, a dívida líquida pelo EBITDA ajustado, subiu bastante, de 1,4 vezes para 2,5 vezes. Lembrando que está se aproximando muito do valor máximo que a empresa gostaria. Se eu não me engano, eu até coloquei um vídeo aqui sobre Vibra anterior, vocês podem dar uma olhada. Na verdade, nós temos dois, mas eu vou deixar aqui linkado o principal deles. A alavancagem que eles esperavam máximo, né, de ter era na casa de 2,5. Então não está fora do cronograma da empresa, mas está se aproximando. Então, de novo, pensa do lado mais cru que a gente tem aqui. Nada está fora do controle, mas a gente percebeu que o resultado da empresa foi impactado por esse contexto de guerra. Lembrar disso para o seu momento atual e para o seu futuro. Se isso estiver te incomodando, fique atento. Se você estiver ciente do que a empresa está exposta, não tem problema nenhum, porque ela está lidando relativamente muito bem. Quando a gente olha aqui a questão de remuneração para o seu acionista, a gente percebe que em 2020 nós tivemos grandes dividendos, mais de 2 bilhões de distribuição, mas em 2021 isso deu uma minguada forte, foi para os seus 660 milhões, mas ainda continua sendo uma empresa bem interessante. Vamos tentar dar uma olhadinha agora em relação a 2022 e a remuneração. Nesse gráfico que a gente tirou aqui da plataforma do AGF, se você, inclusive, quiser testar por 30 dias, vou deixar o link aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo. A gente percebe que ela tem assim, um histórico interessante. Se a gente retirar 2022, ela está girando ali em torno de mais ou menos 1,70, mais ou menos, de distribuição de dividendos. Então, é esse valor que a gente vai trabalhar. Se você só tiver essa visão imediatista, você vai ficar assustado. É claro que ainda provavelmente vai ter uma outra distribuição nesse ano de 2022, mas por enquanto ela foi bem baixa. Foi ali de apenas 11 centavos, que dá uma rentabilidade anual, pensando no preço atual da ação, de 0,62%, bem aquém do que ela tem apresentado nos últimos anos. Então, de novo,
calma, cautela, que a empresa não faliu, não mudou nada absurdos, não. Ela só está absorvendo um impacto importante. Quando a gente olha também os dados da plataforma AGF em relação a outras métricas, a gente percebe que a cotação hoje, girando em torno dos seus 18,59, está bem abaixo, na verdade, do preço médio. Então seria um momento bom para você investir, tendo uma rentabilidade aí de 9,4%. Agora, quando a gente olha para o projetivo, ou a plataforma do OGF não fornece esse dado, mas a gente percebe sim que ela já esteve mais barata. No último vídeo, inclusive, que eu falei sobre Vibra, ela estava girando em torno dos seus R$ 16. Mas ainda é uma empresa muito importante, tem uma margem de segurança que você talvez fique confortável em investir ou manter a sua posição, ou até mesmo, por que não, aumentar a sua exposição em relação a ela. Lembrando que a gente sempre tem que discutir aqui sobre investimento, sobre a eficiência do seu dinheiro. Será que hoje investir em Vibra é um bom momento? Ela está levando esse impacto, mas ela já se recuperou? Como é que vai ser o terceiro trimestre? Ou será que vale a pena você investir em outras empresas? Essa pergunta sempre você tem que fazer para que você tenha o máximo de retorno possível. Klabin, Irani e Sanepar, para esse mês de setembro, para mim são as principais empresas que estão no radar. Mas a gente não consegue tirar a Vibra do radar também, porque está numa cotação muito interessante. Porém, nem todo mundo está falando. Então, assim, não fique preocupado quando você tiver algumas empresas na sua carteira que não está na moda. Investimento não é para ter emoção, para todo mundo ficar falando o tempo todo, você ficar lendo sobre um monte de informação sobre a empresa em si. Em linhas gerais, então, sobre esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Percebam que Vibra abaixo de R$ 20, do meu ponto de vista, olhando o histórico, ainda é uma excelente empresa para ser investida. Tem uma grande exposição, mostrou aí que ela fica bem fragilizada com a cotação do petróleo, mas faz parte do seu negócio, então ela sabe agir em relação a isso. Não teve jeito, quando tem uma volatilidade muito grande, o resultado dela fica comprometido, mas é algo pontual, não é nada estrutural. E também você tem que observar sempre em relação a oportunidades. Hoje ela é uma oportunidade de investimento? Provavelmente sim, mas existem outras, principalmente para esse mês de setembro, que no meu ponto de vista são, junto com o Vibra, Irani, Klabin e Sanepar. Segmentos completamente diferentes, a gente pode até reparar aqui um pouquinho, a margem bruta, a líquida e a margem EBITDA de Vibra é infinitamente inferior do que aquelas empresas do setor de transmissão de energia elétrica, ou do setor de papel e celulose como Klabin, ou até embalagens como a Irani. Mas, como são negócios diferentes, é claro que essas métricas também serão diferentes. Coloca na sua cabeça o seguinte: investimento é de longo prazo. Então, observe com calma, vê se faz sentido tudo isso que a empresa está passando. Se você ficar incomodado, se você falar assim, opa, comecei a ter um certo desconforto, revise a sua tese, revise aquilo que você sabe e se pergunte, eu quero ficar exposto a esse tipo de empresa? Sim ou não? Não tem resposta certa, tá? O melhor investimento para você é aquilo que te agrada, que te traz paz. Para muitos investidores, como por exemplo até o próprio Barsi, ele gosta de Vibra, ele fala abertamente que ele acredita no projeto. Eu também tenho na minha carteira, tenho as minhas ressalvas que eu acabei apresentando nesse vídeo, mas eu também falo do lado positivo. A minha ideia não é convencer ninguém. Eu quero trazer informações para vocês trabalharem e acabarem tomando a própria decisão de uma maneira bem individual e bem embasada, principalmente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, por favor, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Tranquilo?